Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Se cuidem direitinho, tá? Então nós estamos aqui hoje para mais uma aula de química, né? Mais um capítulo da nossa aula de química. Hoje nós vamos continuar falando dos nossos sistemas, né? Dos nossos aparelhos. Nós falamos do sistema endócrino, caiu na prova, vocês foram super bem na prova. E o sistema endócrino, vocês viram como que é curioso, né? Tudo que a gente sente, se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está emocionado, se a gente está com raiva, tudo isso vem dos hormônios que são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas, né? A forma como a gente encara as coisas, doenças crônicas como diabetes, hipotiroidismo, todas elas relacionadas ao nosso sistema endócrino. Então, eu tenho certeza que o fato da gente estudar o sistema endócrino fez vocês terem boas conversas aí na casa de vocês com as outras pessoas. Isso é muito bom, né? Muita gente me falou sobre coisas que tinha presenciado com a mãe, com a avó, com o vô, que estava relacionado ao que a gente estava falando na aula. Isso é muito gostoso, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre um segundo sistema, que é o sistema excretor. Então, através dele é que nós liberamos, que nós eliminamos aquelas substâncias que o nosso organismo não necessita mais. Então, vocês vão prestar bastante atenção na aula de hoje. É também uma matéria muito interessante. Vocês já estudaram em outros anos, só que hoje nós vamos ver com outro olhar, tá? Quero que vocês fiquem bastante atentos. É uma aula que eu já tinha preparado antes, então vocês vão ver que meu cabelo está maior, vocês vão notar umas diferencinhas aí, tá? Mas é uma aula muito legal que eu preparei, vou mandar para vocês poderem prestar bastante atenção e aprenderem muito. Se ficar alguma dúvida, me ligue, me manda mensagem que a gente vai tirar, combinado? Beijo! Atenção, hein? Olha só o que a tia preparou para nós. Então, vamos lá. Sistema excretor. O sistema urinário humano tem como principal função realizar a excreção. Isso é, a remoção de resíduos produzidos pelo nosso metabolismo, em especial os resíduos nitrogenados. Nitrogenados, gente, quer dizer que eles têm o quê? Nitrogênio na sua composição, tá? Tais como a ureia e o ácido úrico. São dois compostos nitrogenados. Os rins são os principais órgãos do sistema urinário. São eles que filtram o sangue, retirando-lhes excretas, quer dizer, as substâncias que ele não precisa, que tem que ser retirados do sangue. Também cabe aos rins a tarefa de regular aspectos físico-químicos do sangue, como o pH, o grau de salinidade, a pressão osmótica, entre outros, tá? Então, aqui, ó, nós temos o desenho do sistema excretor. Nós temos os rins, olha lá, que são o 1, o 2, que são os ureteres, são canais fininhos que partem dos rins e vão até a bexiga, que é o número 3. E número 4, nós temos a uretra. Quando a pessoa tem uma disfunção do sistema excretor, onde ela
forma cálculos renais. Vocês já devem ter visto ou tem alguém na família que sofre com isso. Então, os cálculos renais, eles são um acúmulo de sais. A pessoa vai acumulando sais dentro do rim. Esses sais vão formando pedrinhas pequenininhas de sal. Essas pedrinhas, elas ficam dentro do rim. Só que muitas vezes, por algum motivo, elas saem do rim. Quando elas saem, elas caem nos ureteres. Os ureteres são canais muito fininhos, gente, muito fininhos. E é aí que acontece o grande problema. Quem tem essa patologia, quem tem esse problema, essa doença genética do cálculo renal, diz que a dor que se sente quando um cálculo se desprende do rim para descer é pior do que a dor do parto, né? Mas é porque às vezes a pedra é muito grande, o cálculo é grande, e quando ele entra no ureter, não dá para passar. Então o cálculo fica tentando passar pelo ureter e não consegue. E vai machucando as paredes dos ureteres todas. Existem casos que os cálculos são tão grandes que eles entopem. Eles bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres. E aí tem que fazer a cirurgia rapidamente. A cirurgia é muito legal. Eu já assisti várias vezes. Existem vários tipos de cirurgia, né? A cirurgia menos invasiva, quer dizer, que corta menos, a que vai fazer menos mal para o paciente, ela introduz um catéter. Esse catéter, ele chama basket, porque ele é igualzinho uma bolsinha mesmo, um basquete. Só que ele entra no canal da urina fechado. O médico entra, ele tem uma câmerazinha na ponta. Então, o médico ele vai vendo toda a trajetória do sistema urinário, até ele ver o cálculo. Quando ele detectou o cálculo, ele chega do ladinho, ó, o cálculo está aqui, ele chega com o catéter do ladinho do cálculo, abre ele, quando ele abre, ele chega ele para cá, quando ele encaixa ele no cálculo, ele fecha ele de novo. Aí o cálculo agarra aquela pedrinha e ele puxa e sai. Existe também o laser que quebra aquela pedrinha, aquele cálculo e a pessoa vai eliminando aos poucos. Então existem vários tratamentos, mas isso é uma disfunção do sistema excretor. A gente ainda vai chegar lá. Vamos continuar aqui, ó. O sistema excretor é o responsável por garantir que as diversas substâncias encontradas em excesso no nosso corpo e os produtos tóxicos do metabolismo sejam eliminados. Vocês viram que um dos produtos tóxicos que precisam ser eliminados é o ácido úrico. Quando a pessoa está com alguma disfunção renal e esse ácido úrico não é eliminado na urina, ele começa a se acumular nas articulações da pessoa, nas articulações do corpo todo. Esse ácido úrico começa a se acumular e a pessoa passa a sofrer de uma doença chamada gota. Procura saber aí na sua casa se alguém sabe sobre essa doença. Dá muita dor, muita dor. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês que o sistema excretor é o canal que a gente tem para poder eliminar tudo que é tóxico ao nosso corpo, ok? Isso quer dizer, portanto, que esse sistema contribui ativamente para a manutenção da homeostase por meio da produção da urina. A gente precisa ficar com uma quantidade de líquido no corpo proporcional, tá? Então, olha só. Aqui nós temos algumas outras estruturas que foram acrescentadas ao desenho. Além dos rins, dos ureteres, da bexiga e da uretra. Você tem aqui, ó, a artéria renal. Lembra que a artéria, ela sai do coração para os outros órgãos. Ela leva sangue arterial, rico em oxigênio. Você tem a veia cava inferior, né? Veias são aquelas que vão do corpo para o coração. Artérias são aquelas que saem do coração para o corpo. Você tem a aorta, que também é uma artéria, olha, sai do coração para o corpo. E você tem a veia renal.
ok? Todas elas fazem parte do sistema. Então, o primeiro órgão que nós vamos falar são os rins. Os rins têm formato de feijão, apresentam cerca de 10 centímetros de comprimento, pesam 150 gramas. Estão localizados no nível da 12ª vértebra torácica. Então, bem atrás das costas, onde a gente encosta para sentar. E das 3 primeiras vértebras lombares. O rim é formado por uma cápsula constituída de tecido conjuntivo denso, uma região cortical e uma medular. As regiões corticais e medulares recebem o sangue da artéria renal e são drenadas pela veia renal, ok? Então, elas recebem o sangue das artérias e na hora que o sangue sai, elas deixam lá o oxigênio e na hora que o sangue sai, ele sai na veia renal. Na região cortical dos rins, olha só, aí é que vem um detalhe. Na região cortical encontramos a maior quantidade dos chamados néfrons. 85% deles estão nessa região, que são as unidades funcionais desses órgãos. Se eu te perguntar lá na prova, quem faz a filtração do sangue? Os néfrons, tá? Cada néfron possui uma parte dilatada, chamada de corpúsculo renal, e um grande tubo néfrico, que é dividido em túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. É nos néfrons que ocorre a formação da urina. Então, olha lá. Ele pegou aqui, olha o rim, tá vendo? A região cortical do rim é essa aqui que parece uma pétalazinha, ó. Ele fez um corte aqui para a gente poder ver o que tem nesse corte. Olha lá. Nesse corte que ele fez, tem a região do córtex e da medula. Olha, no córtex é que a gente tem o néfron, tá? Você tem aqui, ó, o glomérulo renal, arteríola aferente, ó, cápsula renal, que é a cápsula de Bowman, que é essa redondinha aqui. O túbulo proximal é esse aqui. O túbulo distal é esse, porque já está mais longe. A alça de Henle, que é essa alcinha aqui, ó, que faz a volta. E o ducto coletor, que é aqui que a gente já vai tirar os componentes da urina, tá? Cada rim apresenta 1 milhão de néfrons, que são as unidades funcionais que purificam o sangue. Os ureteres agora, olha só, de cada rim observa-se a saída de um ureter, que se trata de um tubo musculoso de aproximadamente 14 centímetros. A função dessa estrutura, qual que é a função dele? Ó, é transportar a urina recém-formada até a bexiga, por meio de movimentos peristálticos. Então, os movimentos peristálticos, eles são movimentos involuntários. Você pode estar dormindo, que a sua barriga está movimentando. Você já reparou isso? Que muitas vezes a gente está deitado e a barriga da gente está numa movimentação horrorosa. Então, são os movimentos peristálticos que acontecem lá dentro. Essa urina, ela vai ser armazenada na bexiga até o momento da micção. Micção é quando você tem vontade de fazer xixi, ok? A bexiga, olha lá, é tipo uma bola de soprar. Ela é responsável por armazenar a urina. Essa estrutura, ela pode armazenar, em média, 300 ml de urina, quando ela está lotada. Mas ao chegar no volume de 150, são iniciados os sinais para que a micção ocorra. Então, você já começa a ter vontade de fazer xixi, quando chega nos 150 ml. Só que quando a gente começa a ter vontade, a gente ainda consegue segurar um pouquinho, não é? Por quê? Porque ela ainda não está lotada. Quando ela estiver lotada, você não vai conseguir mais segurar. Vai ter que procurar um banheiro correndo, né? E a uretra, que é a parte mais externa, ó.
A uretra é o tubo responsável por levar a urina para fora do corpo no momento da micção. Nos homens, a uretra é também o local por onde o sêmen é expelido durante a ejaculação. Na mulher, esse órgão refere-se apenas ao sistema excretor. Então, a mulher, ela tem o sistema excretor separado. Então, o local onde sai o xixi é diferente do local onde sai a menstruação, por exemplo. A gente sabe que a menstruação vem lá do útero. Ela vai sair numa extremidade. A urina vai vir da bexiga, ela vai sair em outra extremidade. Nos homens, não. É compartilhado. O mesmo buraquinho onde sai o xixi, sai também o sêmen durante a ejaculação. Outra diferença é que a uretra masculina é maior que a feminina, uma vez que passa pelo interior do pênis. O tamanho reduzido da uretra feminina e sua proximidade com a região anal propiciam a ocorrência mais frequente de infecções urinárias entre as mulheres. Nós já falamos sobre isso na sala, me lembro bem. Estava falando com vocês sobre como ir ao banheiro, lembra? Quando a gente vai ao banheiro, que a gente faz cocô, que elimina as fezes, o que acontece? Que a gente precisa, na hora de limpar, meninas, a gente precisa limpar da frente para trás. Se você limpar de trás para frente, você vai trazer resíduos de fezes e pode contaminar a sua uretra, ok? Isso aí vai levar a infecções urinárias, que são muito comuns entre as mulheres, tá? Principalmente por causa dessa hora da higienização. Nem todo mundo sabe que tem que ser assim, tá bem? Então, olha só. Hoje foi feita a apresentação de todos os órgãos do sistema para vocês. Nós vamos falar muito mais sobre cada um deles, vamos falar sobre as disfunções deles. A gente vai abordar esse assunto mais. Só que hoje a gente vai fazer algumas atividades sobre o que foi dito, para a gente fixar. E aos poucos a gente vai abrindo o assunto. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. É uma matéria muito legal, nós temos muito a falar ainda. E qualquer dúvida podem entrar em contato. Tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.